Fala pessoal, estou de volta e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a patachu ou a famosa massa de bomba, tá? Vocês vão ver que é uma receita das milhões que eu faço, todas elas fáceis, tá? Então isso aqui a gente pode fazer em casa e com essa massa eu consigo fazer depois uma eclair, uma carolina, uma profiteroles, dá para fazer bastante coisa com ela e vamos aprender. Eu vou colocar tudo na panela, a gente vai ver de perto. Tá? Então aqui basicamente eu coloco leite, água, açúcar, sal, manteiga, tudo isso na panela, fervo, em seguida acrescento a farinha e depois vamos à batedeira onde a gente vai acrescentar os ovos e vai ver o ponto ideal para essa massa. Tá? Então ela é fácil de fazer, mas se eu colocar ovo demais ou ovo de menos, pode ser que eu tenha problemas. Então vamos lá de pertinho, acompanhem, vamos embora. Então, o que nós fizemos? A gente ferveu água, leite, sal, açúcar e manteiga. Quando levantou a fervura, acrescentei a farinha de trigo e cozinhei até virar uma massa grossa. Essa massa eu transferi para a batedeira e acrescentei os ovos de pouco em pouco até chegar nessa textura. Então, eu quero que vocês reparem aqui, ó. A gente tem a massa, uma massa firme, e olha, ela fica aqui no batedor, ó. Eu balanço a massa, ela não escorre, ela não faz nada. Ela tem essa flexibilidade, então esse é o ponto ideal da massa de eclair, da patachu. Tá? E agora eu posso modelá-la no formato que eu desejar. Então, vou transferir isso aqui para um saquinho de confeitar. Eu tenho um bico liso que eu vou utilizar. Então agora, com a massa no saquinho de confeitar, eu vou fazer o quê? Vou modelar pequenas bolinhas. Então, pressiono, paro de pressionar, faço uma vírgula e corto. Tá? Então, olha aqui. Eu vejo todo mundo quando vai fazer essa massa aqui o quê? Que eles ficam com a mão mexendo constantemente, tá? Então, aqui olha, bico parado, pressiono, parou, ó, e corto, tá? Isso aqui é válido também para quem for fazer macarrons. Então, eu consigo fazer vários aqui de tamanhos semelhantes. E depois eu vou levar para assar. Então, a temperatura de assamento dessa massa é de inicialmente a 160 graus, tá? Então 160 graus ela vai crescer, vai tomar estrutura, e aí isso daí por uns 30 minutos mais ou menos, 20 a 30 minutos. E aí depois eu posso levar um pouco a temperatura para 170, 180 graus por mais uns 5 a 10 minutos. Então o tempo total de assamento, isso vai depender muito de forno para forno, tá? Mas vai ser entre 30 e 40 minutos. Essa massa, um dos segredos dela, além do ponto, né, tá o quê? Tá na hora que a gente for assar. Então eu vejo que muita gente, quando leva ao forno, viu que a massa cresceu, ficou bonitinha, tira e aí a massa fica completamente murcha, tá? Recebo um monte de mensagem, e-mail perguntando por que acontece isso. Então essa massa eu devo assá-la até quase torrar, tá? Então você vai ver que ela vai sair do forno bem, uma coloração escura e ela sai, não torrada, tá? Mas ela sai com uma firmeza. Então a gente assando essa massa pelo tempo correto, ela vai sair e vai se manter na estrutura dela em temperatura ambiente. Então, o assamento é importante. Vou levar ao forno e depois eu vou rechear para vocês verem como é que a gente recheia. Muito bem, eu já tenho a massa assada, né? Então ela cresceu, ganhou estrutura e agora eu vou recheá-la. Então aí eu posso rechear com qualquer coisa, com uma ganache de chocolate, com um creme de confeiteiro, que eu já ensinei também, ou, né, que eu vou fazer aqui com doce de leite, que aí a gente pode fazer o doce de leite ou pode comprar em qualquer lugar, né? Aí no caso aqui eu pego a massinha com uma tesourinha, alguma coisa, eu faço um buraquinho embaixo e aí coloco aqui o saquinho de confeitar com recheio e injeto. Quanto mais recheio eu colocar, melhor, né? O cliente vai gostar, quem comer vai gostar bastante. Então, segurando assim, eu sinto que na hora que eu coloco o recheio, ela dá uma inchadinha. Aí eu paro. Então, eu vou rechear algumas delas. Eu já cortei antes, todas, né? Isso aqui fica bem gostoso. É um docinho simples, é um doce tradicional e extremamente saboroso. Também bom para fazer quando quiser agradar o pessoal.
Essa massa aqui, como ela é uma massa neutra, ela não tem nem tanto açúcar nem sal, então eu posso utilizá-la não somente para preparações doces, como eu posso fazer alguma preparação salgada. Então, se eu quiser pegar isso aqui e rechear com um patê de queijo, um patê de atum, qualquer coisa, consigo fazer. E aí fica um docinho, um canapé sofisticado. Então, tem as duas opções, doce ou salgado. Vou rechear todos aqui. Tem bastante gente aqui, o pessoal vai querer comer bastante isso aqui. Eu sei que... Uma história bacana, eu tinha um amigo que ele era completamente apaixonado por carolinas de padaria. Aí ele vira, ô Diego, faz uma carolina pra mim e tal. E nunca tinha tempo de fazer exatamente como ele queria e tal. Aí um dia ele me apurrinhou, eu falei, não, tá bom, eu faço. Aí fui lá e fiz uma carolina de exatamente 1 quilo para ele. Então a carolina é desse tamanho, cheia de doce de leite. Ele fala dessa carolina até hoje. Então, ó, recheei, e aí o que eu faço? Né, se eu quiser, aqui, se eu tiver chocolate em casa, aqui é um chocolate amargo, por exemplo. Opa, deixa eu virar para cá. E aí o que eu faço? Eu posso, para dar um toquezinho diferente, dou uma leve umedidinha, retiro, não precisa aqui, nem vou precisar tirar. E aí vou banhando uma a uma. Então só para ter uma decoraçãozinha, um acabamento um pouco mais legal. Depois por cima delas eu vou colocar umas plaquinhas de chocolate. E também o chocolate amargo, ele dá uma quebrada no doce, do doce de leite. Então enquanto eu termino aqui, eu vou terminar, tal, daqui a pouquinho eu vou montar, a gente vai ver isso aqui finalizado. Então aqui eu já tenho algumas carolinas recheadas. Aqui também algumas apresentações para vocês de acabamento. Tá? Então coloquei um pouquinho de chocolate por cima e aí em seguida, no caso aqui, eu coloquei uma plaquinha de chocolate amargo. Aqui eu coloquei um canudinho de chocolate bicolor. E aqui eu vou decorar agora com uma plaquinha de chocolate vermelho. Aqui nós temos algumas opções de decorações. Tá? Então, provavelmente vai ter vídeos ensinando a fazer essas decorações aí, é só vocês ficarem atentos. Enquanto vocês dão uma olhadinha, eu vou dando acabamento aqui. Então, logicamente, como sempre, façam em casa, tá? Essa aqui é uma receita, vamos dizer que intermediária, não é tão simples, mas também não é nada impossível de fazer. E tenham criatividade na hora do acabamento, que é importante, né? O que vende o produto. Então, uma simples plaquinha como essa já dá um grande diferencial. É isso aí. Espero que tenham gostado da receitinha de hoje. Façam em casa, tá? Provem, aprovem e depois me digam o que acharam. Obrigado. Até a próxima. Fiquem atentos. Receita aí embaixo para download. Até mais. Beijo, abraço.